Mozart era o tipo de profissional que fazia o departamento jurídico parecer o coração pulsante de qualquer operação. Ele tinha olhar atento para detalhes, uma capacidade de argumentação quase cirúrgica e um faro implacável para encontrar soluções onde outros apenas enxergavam problemas. Apesar disso, sua trajetória não era marcada por ascensões meteóricas. Mozart vinha de uma pequena cidade do interior, onde a palavra ambição era frequentemente confundida com arrogância. Ele sabia que teria que trabalhar o dobro para provar que merecia estar sentado naquela cadeira, em uma das empresas mais estratégicas do setor de óleo e gás. O escritório jurídico era impecavelmente organizado, com paredes de vidro que refletiam tanto a transparência esperada quanto a pressão constante do ambiente. Era um lugar onde cada decisão podia significar milhões de reais em contratos ganhos ou perdidos. Mozart tinha sua mesa, como sempre, repleta de processos, adendos contratuais e cláusulas de responsabilidade que precisavam ser analisadas com urgência. No entanto, sua mente, naquele dia, estava em outra direção. Ele havia notado um padrão preocupante em algumas reclamações contratuais que chegavam até o jurídico. Equipamentos parados, atrasos em entregas e clientes insatisfeitos começavam a figurar mais frequentemente nos relatórios. Algo está errado, mas não é jurídico, pensou Mozart. Ele sabia que a empresa estava sofrendo, não por falta de contratos, mas porque não conseguia cumprir os prazos e padrões prometidos. Em reuniões, a diretoria frequentemente discutia os atrasos como se fossem problemas inevitáveis do setor. Mozart, no entanto, não era do tipo que aceitava inevitável como resposta. Era uma questão de lógica. Se o problema estava no operacional, seria possível encontrar uma solução antes que o cliente percebesse a falha. Seu insight veio após uma conversa casual com Leandro, um técnico de manutenção que passava pelo departamento jurídico para resolver uma questão contratual. "Não sei o que é pior, doutor", disse Leandro. "Ver uma máquina dessas parada por dias ou saber que ela vai falhar de novo daqui a pouco porque ninguém resolve o problema de verdade." Mozart não respondeu imediatamente, mas algo naquela frase ficou ecoando em sua cabeça. Ele começou a investigar, a princípio sem alardes, revisando contratos e conversando informalmente com colegas de outros setores. O que descobriu confirmou suas suspeitas. A empresa gastava mais tempo e dinheiro consertando problemas do que prevenindo-os. Era como se estivessem apagando incêndios em vez de instalar alarmes contra fogo. Mas como alguém do jurídico poderia influenciar o operacional? Essa era a pergunta que Mozart não podia ignorar. Mozart não era engenheiro nem técnico, mas ele sabia como observar padrões e conectar pontos aparentemente distantes. O problema era claro. A empresa estava presa em um ciclo de reatividade. Sempre que uma máquina falhava, o impacto ia além do simples custo de reparo. Havia multas contratuais, atrasos nas entregas e, o mais grave, a deterioração da confiança dos clientes. Ele sabia que, se isso continuasse, a competitividade da empresa no mercado estaria em risco. Mas como transformar uma percepção em algo que pudesse ser levado a sério pela diretoria? Esse era o conflito central. Durante semanas, Mozart dedicou suas noites a estudar o setor de óleo e gás, buscando entender as nuances operacionais que normalmente estavam fora de sua alçada. Ele encontrou referências sobre manutenção preditiva, um sistema que utilizava sensores e dados em tempo real para prever falhas antes que elas acontecessem. A ideia parecia revolucionária, mas também ambiciosa. Implementar algo assim exigiria investimentos significativos e, mais importante, convencer a liderança de que o retorno valeria a pena. Mozart sabia que não poderia fazer isso sozinho. Ele decidiu procurar Leandro, o mesmo técnico cuja reclamação havia plantado a semente da ideia. "Leandro, e se houvesse uma maneira de saber que a máquina vai falhar antes que isso aconteça? Algo que permita corrigir o problema antes que ele paralise tudo?" perguntou Mozart, com um brilho de curiosidade nos olhos. Leandro riu, inicialmente incrédulo. "Doutor, isso seria um sonho. Mas quem aqui vai querer gastar dinheiro com isso? A filosofia sempre foi consertar depois que quebra. E se eu te disser que consertar depois de quebrar está custando mais caro do que prevenir? Você pode me ajudar a provar isso?"
Mozart lançou a pergunta com a determinação que caracterizava sua abordagem. Leandro hesitou, mas acabou concordando. Juntos começaram a buscar dados que sustentassem a ideia. Descobriram que nos últimos 2 anos, as falhas de equipamentos haviam causado perdas financeiras que superavam em muito o custo de instalação de um sistema preditivo. Era um argumento forte, mas eles sabiam que só dados não seriam suficientes. A diretoria precisava enxergar o impacto humano e estratégico do problema. O momento decisivo chegou durante uma reunião trimestral, onde a diretoria discutia os resultados financeiros mais recentes. Mozart pediu a palavra, algo incomum para alguém do jurídico em um fórum predominantemente técnico e financeiro. Ele apresentou um relatório detalhado, mas mais importante, contou uma história. Falou sobre clientes frustrados, contratos perdidos e, finalmente, sobre a visão de um futuro onde a empresa não fosse apenas reativa, mas proativa. Se continuarmos apagando incêndios, vamos nos queimar. Mas se instalarmos alarmes agora, podemos salvar a empresa. A decisão está nas mãos de vocês, concluiu Mozart, olhando diretamente para o CEO. O silêncio na sala era palpável. Alguns membros da diretoria pareciam intrigados, outros céticos. Você está sugerindo que mudemos toda a nossa abordagem operacional com base em uma ideia que veio do jurídico? Perguntou o diretor de operações com uma pitada de sarcasmo. Mozart respirou fundo. Não, estou sugerindo que salvemos a empresa com base em números e uma visão de longo prazo. A ideia pode ter vindo do jurídico, mas os dados vieram do chão de fábrica. E os resultados virão de todos nós. Os 90 dias dados pelo presidente foram tanto um voto de confiança quanto uma bomba relógio. Mozart sabia que a teoria estava do seu lado, mas a prática seria implacável. Ele passou as primeiras semanas montando uma equipe de aliados estratégicos. Leandro foi o primeiro a aceitar o convite, seguido por Ana, uma analista financeira que tinha acesso aos dados necessários para calcular o impacto econômico da proposta. Ainda assim, ele enfrentava resistência dentro da própria empresa. Mariano, o gerente de operações, parecia determinado a sabotar o projeto. Sua descrença era evidente em cada reunião. Você acha mesmo que vai mudar a mentalidade de toda a empresa só porque leu meia dúzia de artigos sobre manutenção preditiva? Mariano provocou em uma discussão particularmente acalorada. Mozart respirou fundo. Ele sabia que perder a calma seria dar a Mariano exatamente o que ele queria. Não é sobre mudar mentalidades, Mariano. É sobre provar que existe um caminho melhor. E se os números estiverem certos, você será o primeiro a se beneficiar disso. Mesmo assim, as semanas seguintes foram uma sequência de obstáculos. A instalação dos sensores nos equipamentos foi atrasada porque o fornecedor enfrentou problemas logísticos. Quando finalmente começaram a coletar dados, houve erros no sistema de monitoramento, o que gerou dúvidas sobre a viabilidade do projeto. Para piorar, uma das máquinas críticas que deveria estar sendo monitorada quebrou, causando um prejuízo significativo. Parecia que tudo estava desmoronando. Foi nesse momento que Mozart enfrentou o que talvez tenha sido seu maior teste. Durante uma reunião de status, Mariano aproveitou a falha para atacar diretamente a credibilidade do projeto. Senhores, com todo respeito, isso já está custando mais do que prometeu economizar. Talvez seja a hora de cortar as perdas antes que seja tarde demais. Era um golpe duro, e Mozart sabia que muitos na sala estavam inclinados a concordar, mas ele não tinha chegado até ali para desistir. Mariano, você está certo em uma coisa: falhas acontecem. Mas sabe o que é pior do que uma máquina quebrada? Uma cultura quebrada? Se abandonarmos o projeto agora, estaremos dizendo a todos nesta sala e a todos os nossos clientes que não somos capazes de inovar. E isso, eu garanto, custará muito mais do que qualquer sensor. A sala ficou em silêncio. Mozart viu o presidente inclinar-se para a frente, pensativo. Mozart, você acredita mesmo que pode reverter essa situação? Não acredito, senhor. Eu tenho certeza. A confiança em sua voz não era apenas para convencer os outros, era para convencer a si mesmo de que não havia espaço para falhas. Com o aval do presidente, Mozart redobrou seus esforços. Ele passou noites revisando os dados, ajustando os sistemas e garantindo que cada membro da equipe estivesse alinhado.
Quando o sistema finalmente começou a funcionar corretamente, os resultados surpreenderam até os mais céticos. As máquinas monitoradas apresentaram uma redução de 60% nas falhas e os custos operacionais começaram a cair de forma mensurável. Mais importante ainda, os clientes perceberam a diferença. Prazos foram cumpridos e a confiança começou a ser restaurada. Mas o momento de maior tensão ainda estava por vir. Durante uma apresentação final para a diretoria, Mozart soube que Mariano havia preparado um relatório paralelo, destacando os custos iniciais do projeto e minimizando os resultados positivos. A estratégia era clara: minar a credibilidade de Mozart antes que ele pudesse consolidar sua vitória. Quando chegou a sua vez de falar, Mozart começou a apresentação com uma frase que pegou a todos de surpresa. Antes de mostrar os resultados, quero agradecer ao Mariano. A sala ficou em silêncio, confundida. Sim, porque as críticas dele me forçaram a ser ainda mais rigoroso. E foi graças a essa exigência que conseguimos provar, sem sombra de dúvida, que a manutenção preditiva não é apenas viável, mas essencial. Ele então apresentou os números: uma economia de 25% nos custos operacionais em apenas 3 meses, um aumento de 15% na satisfação dos clientes e a projeção de que a empresa poderia triplicar sua capacidade de entrega sem aumentar os custos nos próximos 2 anos. Quando terminou, houve um momento de silêncio seguido por aplausos. Até Mariano, relutantemente, teve que admitir a validade dos resultados. O presidente levantou-se e estendeu a mão para Mozart. Excelente trabalho. Acho que acabamos de dar um grande passo para o futuro. Mozart sentia o peso do cansaço acumulado, mas também a satisfação de ver os resultados finalmente se concretizando. O projeto de manutenção preditiva, que começou como uma ideia quase ingênua, agora era motivo de discussões em toda a empresa. A diretoria estava convencida. Os números eram inquestionáveis, mas para Mozart, a verdadeira vitória estava no impacto humano. Ele via isso no rosto de Leandro, que agora era tratado como uma peça-chave no novo modelo operacional, e na postura de Ana, que ganhou visibilidade por sua perspicácia na análise financeira. Mas o caminho até ali cobrou seu preço. Mozart se viu isolado em muitos momentos, enfrentando resistência não apenas de Mariano, mas também de outros colegas que acreditavam que ele estava tentando sair de sua caixinha ao se envolver em assuntos fora do jurídico. Mesmo assim, ele persistiu, guiado por uma convicção que ia além do sucesso profissional. Ele queria provar que era possível transformar uma empresa sem se prender às hierarquias tradicionais. Quando o presidente anunciou que o sistema seria expandido para todas as unidades da empresa, Mozart teve uma sensação de realização que poucas vezes experimentara na carreira. Mozart, você mudou o jogo para todos nós. O que você fez aqui vai muito além de manutenção. Você mostrou que inovação não tem departamento, disse o presidente durante um jantar de celebração com a equipe principal. No entanto, nem tudo foi perfeito. Mariano, embora tivesse reconhecido os resultados, continuava sendo uma presença difícil. Em um breve encontro no corredor, ele disse, quase sem encarar Mozart: "Parabéns, Mozart. Você venceu essa. Mas não se esqueça de que o mercado não perdoa erros." Mozart apenas sorriu. Ele sabia que Mariano tinha razão, mas também sabia que sua vitória não era um golpe de sorte. Era fruto de trabalho duro, estratégia e, acima de tudo, coragem para desafiar o status quo. A implementação do sistema trouxe mudanças significativas não apenas na operação, mas também na cultura da empresa. Agora havia um foco maior em colaboração entre departamentos, algo que parecia impossível meses atrás. Mozart foi convidado a participar de novos projetos estratégicos, e sua voz passou a ser ouvida com mais frequência nas reuniões de alto nível. Mas o impacto mais profundo talvez tenha sido pessoal. Mozart percebeu que sua determinação era um reflexo de algo maior. A crença de que cada pessoa, independentemente de sua posição, pode fazer a diferença. Ele não era apenas um advogado lutando por contratos melhores. Era um agente de mudança em uma empresa que precisava desesperadamente de uma nova direção. Em uma conversa final com Leandro, Mozart refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Sabe, Leandro, eu nunca imaginei que uma conversa no corredor poderia levar a tudo isso.
Leandro sorriu. E eu nunca imaginei que alguém do jurídico pudesse salvar o operacional. Acho que a gente se completa, Mozart. Eles riram, mas ambos sabiam que havia uma verdade profunda naquela brincadeira. O sucesso do projeto foi o resultado de uma visão compartilhada e do esforço conjunto de pessoas que até então mal se conheciam. Mozart aprendeu que liderança não é apenas sobre dar ordens, mas sobre inspirar as pessoas a acreditarem no que é possível. E assim, o departamento jurídico, frequentemente visto como um espaço de regras e restrições, tornou-se o ponto de partida para uma transformação que impactou toda a empresa. Mozart sabia que ainda havia desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Ao final, penso em tudo o que aconteceu, percebo que a verdadeira mudança começa quando você decide sair da sua zona de conforto. Eu não era técnico, engenheiro ou analista financeiro. Meu mundo sempre foi feito de palavras, contratos e cláusulas. Mas, naquele momento, percebi que não bastava apenas cumprir o meu papel. Eu precisava enxergar além do que estava diretamente à minha frente. Houve dias em que me senti sozinho, como se estivesse lutando contra uma maré impossível de domar. Mariano, com sua resistência ferrenha, era o símbolo de tudo o que precisava ser superado dentro da estrutura da empresa. Mas, no fundo, até ele estava certo em alguns pontos. Às vezes, mudar o status quo exige mais do que apenas ideias, exige resultados. E foi isso que me motivou a continuar, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Não vou mentir, houve momentos de dúvida. Quando a primeira máquina quebrou mesmo com os sensores instalados, pensei que talvez eu estivesse errado. Talvez fosse melhor ficar na minha, focar no jurídico e deixar que o operacional resolvesse seus próprios problemas. Mas então eu me lembrei do motivo pelo qual comecei tudo isso. Não se tratava apenas de provar um ponto ou ganhar reconhecimento. Tratava-se de fazer a coisa certa. Porque no final das contas, o que estava em jogo não era apenas uma ideia, era o futuro de uma empresa inteira e das pessoas que dependiam dela. Aprendi que liderança não tem nada a ver com cargo ou título. Liderança é sobre enxergar o que os outros não conseguem e ter a coragem de agir, mesmo que isso signifique enfrentar resistência. É sobre ouvir, colaborar e, acima de tudo, acreditar que cada pessoa tem algo valioso a contribuir. Leandro, Ana, até mesmo Mariano, cada um deles foi essencial para o sucesso do projeto. Sem eles, eu não teria chegado a lugar nenhum. Também percebi que não importa o quão boa seja a sua ideia, você sempre enfrentará desafios. E tudo bem, porque é nos momentos de maior pressão que encontramos a força para melhorar, evoluir e, às vezes, surpreender até a nós mesmos. Quando o presidente me deu aqueles 90 dias, eu sabia que era minha chance de fazer a diferença. Mas não fiz isso sozinho. Foi a soma de esforços, talentos e perspectivas diferentes que tornou tudo possível. Hoje, a empresa colhe os frutos das mudanças que implementamos. Os clientes estão mais satisfeitos, as operações são mais eficientes e, o mais importante, há uma nova mentalidade em todos os níveis. As pessoas finalmente entendem que inovação não é responsabilidade de um único departamento. É um esforço coletivo onde cada ideia conta, não importa de onde ela venha. Eu carrego essa lição comigo em tudo o que faço agora. Não importa o tamanho do desafio ou o campo de atuação, sempre há uma maneira de contribuir, de influenciar e de transformar. Porque no final do dia, o sucesso não é sobre o que você conquistou para si mesmo, mas sobre o impacto que você teve na vida das pessoas ao seu redor. E essa é uma responsabilidade que eu abraço com orgulho. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado. E considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperamos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.